Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Marretando. Se é a sua primeira vez aqui no canal, prazer, eu me chamo Launelli e na aula de hoje nós iremos continuar a leitura da NBR 12211. Então vamos lá. O que a gente vai ver nessa aula? Nós vamos ver como é feito a determinação da demanda de água, que a gente vai utilizar esse valor para fazer o dimensionamento da nossa estação de tratamento de água, tudo bem? Na determinação dessa demanda, o que você deve considerar? Você deve considerar o consumo das ligações medidas e não medidas e o volume de perdas do sistema. Então, não basta você considerar as ligações, o que é gasto de fato nas ligações em que as pessoas de fato estão pagando a conta d'água. A gente também tem que considerar, para ter um valor real, aqueles valores que não são medidos e aqueles volumes de perdas, tudo bem? Os volumes faturados não servem de base para o cálculo da demanda de água. Por quê? Tem muita gente que faz gato, tem muita perda de água no sistema e todos esses valores fazem com que os volumes de água faturados sejam bem menores do que aqueles que de fato são consumidos. O consumo médio, o que vai ser o consumo médio que a gente vai utilizar no dimensionamento da nossa estação? O consumo médio é igual à média dos volumes de água consumidos no período de um ano. Então, você faz a média do que foi consumido ao longo de 12 meses de medição e, ao final, você chega num valor médio para isso. Além disso, nós temos dois coeficientes muito importantes no dimensionamento, que é o K1, que é o coeficiente do dia de maior consumo, e o K2, que é o coeficiente da hora de maior consumo. Em relação ao K1, o que é? É a relação entre o maior consumo diário verificado no período de um ano e o consumo médio diário neste mesmo período. E ali você vai considerar no mínimo 5 anos consecutivos de observação. Isso a galera fica um pouco na dúvida. Vamos imaginar o seguinte. Aqui eu tenho o ano 1, o ano 2, o ano 3, 4, 5. Ok. Quando o valor de K1, eu vou calcular o K1 para cada um desses anos. Que aí o K1, ele é considerado o quê? O K1 é para o período de um ano. Então, você pega a média dos volumes desse ano, para cada ano desse vai ter um K1. E depois você vai fazer a média entre eles. Entenderam? Eu tô falando isso porque tem gente que fica na dúvida. Porque aqui ele cita a palavra um ano, e aqui ele cita 5 anos. Tudo bem? É porque na hora de você determinar o K1 final, você deve utilizar o parâmetro 5 anos para encontrar o K1 final. O K1 de fato representativo. Mas esse K1 em si, ele leva em consideração a medição de um ano apenas, tudo bem? Espero ter ficado claro. Qualquer dúvida, vocês deixam aí no comentário em relação a isso. Bora continuar. A hora de maior consumo é a relação entre a máxima vazão horária e a vazão média no dia de maior consumo. Nós também temos o próximo item que fala o seguinte, que para a determinação do consumo médio diário, do coeficiente do dia de maior consumo e do coeficiente da hora de maior consumo, devem ser excluídos os consumos dos dias em que ocorram acidentes no sistema ou fatos excepcionais responsáveis por alteração do consumo. Por que isso, Launelli? Pelo seguinte, esse K1 e esse K2, ele é para ter uma média representativa daquela situação. Se eu considero os dias em que aconteceram anomalias que fizeram com que o consumo fosse maior do que o real, caso eu levo isso em consideração, eu estaria tendo um valor que não estaria sendo representativo de fato. Tudo bem? Vamos continuar. Inexistindo meios para determinar os consumos, as demandas devem ser definidas com base em dados de outras comunidades com características análogas. Vamos imaginar que vai ser a primeira vez que naquela região você vai ter um sistema de abastecimento com cobrança de água. Eu sei que para a realidade de algumas pessoas no Brasil
Brasil isso é estranho, tem um lugar que não tem abastecimento, mas tem muitos locais no país em que não tem um sistema oficial de abastecimento, que não possuem sistemas de aferição, de medição do que é consumido, né? Então imagina uma região dessa, você não tem dados históricos, então você faz o quê? Você pega comunidades com características análogas, para que você consiga determinar o valor do K1 e do K2, tudo bem? Outra coisa importante quando a gente está pensando no dimensionamento de uma rede de tratamento de esgoto é que a gente sempre tem que pensar, por questões econômicas e sociais, em fazer o aproveitamento do sistema de abastecimento já existente. Por mais que eu queira melhorar esse sistema, eu sempre tenho que pensar ao máximo em utilizar aquele sistema que já está lá. Para as comunidades que dispõem de sistemas, deve ser feito estudo de aproveitamento para constituir partes do novo sistema. O aproveitamento de qualquer das partes deve ser feito de modo a se integrar permanente ou temporariamente do novo sistema. O que ele está querendo dizer é o seguinte: quando você pensa em aproveitar esse sistema antigo, você pode estar pensando que ao longo do tempo você vai fazer uma substituição completa. Mas até para que você não tenha uma obra muito cara e isso fique impossível para os usuários pagarem, você pode pensar em fazer essa substituição de forma gradual. E enquanto a substituição é completa, você tem que pensar em formas de aproveitar o sistema existente. Vamos continuar. Devem ser documentados todos os defeitos que tornam inaproveitável qualquer parte do sistema. E essa documentação dos defeitos vai ser feita como? Por fotografias, ou fotografias de defeitos visíveis naturalmente, ou que possam ser evidenciados em elementos retirados de parte defeituosa ou por ensaios, e relatório circunstanciado da inspeção. Tudo bem? Vamos continuar. Então, olha aqui, gente, nós já falamos dessa questão do consumo médio de cada pessoa, nós já falamos também sobre como pensar nesse aproveitamento do sistema já existente, e agora nós vamos falar aqui dos mananciais abastecedores. Os mananciais abastecedores são uma das partes mais importantes quando a gente pensa no sistema de abastecimento de água, porque vai ser dali que a gente vai tirar a água para o consumo humano. Tudo bem? E aí, quando a gente pensa em mananciais abastecedores, eu tenho que pensar em mananciais que apresentem condições sanitárias satisfatórias e que, isoladas ou agrupadas, apresentem vazão suficiente para atender a demanda máxima prevista para alcance do plano. Então, você tem que pensar em rios, córregos, lagos e etc., que tenham condições no alcance do plano atender a demanda máxima prevista. Tudo bem? E nesse rio, muitas vezes, a gente sabe que muitas vezes os rios brasileiros não possuem condições sanitárias adequadas ao consumo dessa água por seres humanos. E muitas vezes elas são tão poluídos que torna impossível o tratamento de água a ponto de garantir o consumo. Então você tem que fazer um levantamento das condições sanitárias, que devem ser feito por inspeção sanitária, complementada por análise de amostras de suas águas, coletadas em pontos significativos e em períodos representativos. A inspeção sanitária deve englobar o levantamento com localização em planta dos núcleos populacionais, das indústrias, das explorações de agropecuárias e de qualquer outro agente poluidor, bem como suas características e ou seu regime de funcionamento. Isso é muito importante, porque quanto mais poluída for esse rio, mais caro vai ser o tratamento. Então é muito importante que o órgão público ou você, engenheiro, que for fazer esse projeto, leve em consideração todas essas fontes potencialmente poluidoras. Quando a área da bacia for consideravelmente maior do que essa necessária, vamos pensar, por exemplo, na bacia do Rio São Francisco, que é uma bacia gigantesca.
A inspeção sanitária pode se restringir aos agentes poluidores considerados mais significativos. Você pensa numa bacia do Rio São Francisco, que é gigantesca. Imagina se você tivesse que, para fazer o abastecimento lá de uma cidade bem pequenininha, ter que considerar todos os agentes poluidores de toda a bacia do Rio Francisco. Não faz sentido. Então, quando você pensa nessas bacias muito grandes, você pode restringir sua análise aos agentes poluidores considerados mais significativos. A vazão a ser considerada para fins de escolha de mananciais abastecedores deve ser a correspondente ao dia de demanda máxima, prevista para o alcance do plano. Aqui ele está falando a vazão média? Não. Ele está falando a demanda média? Não. A gente está pensando aqui, ó, na demanda máxima. Então, esse rio, ele tem que ser capaz de atender a demanda do dia de máximo consumo, tudo bem? Aí agora uma coisa muito importante a ser considerada pelos gestores públicos, por nós engenheiros, quando a gente pensa em tratamento de esgoto, em tratamento de água. Porque é o seguinte, quando a diferença entre a vazão disponível e a vazão requerida não ultrapassar 10% da vazão necessária, deve ser previsto solução para a hipótese de que elas se revelarem insuficientes. Deve-se complementar a vazão requerida em condições técnicas e econômicas aceitáveis. Tá, para traduzir em português é o seguinte, você tem um rio aqui, e esse rio tem uma demanda, e esse rio tem uma vazão X. Esse rio tem uma vazão X. Se essa vazão X não for pelo menos 10% maior do que a demanda de água dessa comunidade, você vai ter que pensar em fontes alternativas de abastecimento. O grande problema é que muitas vezes, dependendo da região que você estiver, você não vai ter uma fonte alternativa de abastecimento. Mas aí, se você não tiver essa fonte de abastecimento, vai ser o momento do gestor público pensar em políticas públicas para incentivar essa população a ter um consumo menor de água, tudo bem? Então, você sempre tem que pensar que o rio, a vazão do rio, tem que ser pelo menos 10% maior do que a demanda necessária. E se não for maior, você vai ter que pensar em alternativas, ok? Próxima página. Os órgãos ou partes do sistema operados automaticamente podem prescindir da presença de pessoal. Então, aqui, a gente está pensando, galera, na operação dos sistemas de tratamento de água. Aqui, eu só vou, como a gente já vai fazer uma mudança de tema, eu vou parar a aula aqui, e aí na próxima aula, a gente já vai falar sobre como é feita a operação do sistema de tratamento de água. E aí, a gente vai destrinchar todo esse trecho aqui da nossa norma, tudo bem? Então, vou parar a nossa aula por aqui e na próxima aula a gente continua. Tchau, tchau!